Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o episódio Entre Nós é especial, um episódio falando sobre oração, né? Principalmente a oração do Pai Nosso que Jesus deixou para nós. E conosco aqui hoje, o profeta Vanderlei. Profeta, o que o senhor me diz do Pai Nosso? É só uma oração de vã repetição ou tem algo a mais dentro do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é muito rica, tem uma riqueza realmente fenomenal nessa oração, engloba as coisas do céu, da terra, a pessoa de Deus, os filhos de Deus, né? Engloba o nosso dia a dia, as necessidades humanas, o estabelecimento do reino na terra, a colonização do céu na terra. Então engloba muita coisa, é maravilhosa a oração do Pai Nosso. O conteúdo, na verdade, o conteúdo do Pai Nosso é maravilhoso. Mas, de fato, o catolicismo principalmente, depois o luteranismo, entre outros grupos, começaram a repetir essa oração. Mas justamente antes de Jesus nos falar sobre o conteúdo dessa oração, ele cita que nós não devemos usar de repetições vãs. E logo após, então, ele ensina a oração do Pai Nosso. As traduções são difíceis, viu? Porque na tradução em que está escrito mais ou menos assim, quando orardes, orareis assim, todas essas palavras no grego, tem só uma palavra, na verdade, que é outo no grego. Quando orares, orareis assim, é só outo. E outo significa maneira, jeito, maneira. Então, em inglês seria way ou manner. Basicamente, Jesus apresentou um escopo, uma maneira, um caminho, um jeito. Então, aparece a palavra way em inglês para traduzir a palavra outo do grego. O que significa isso? Significa que quando a gente vai passando a Bíblia de uma língua para outra língua, ela vai se adaptando e ela vai perdendo sentidos. E quando nós recebemos em português essa expressão, quando orardes, orareis assim, Pai Nosso que está no céu, na verdade não está escrito isso no original. No original só diz que este jeito, esta maneira, esse caminho é um caminho que uma oração deve caminhar, deve andar. Então, na verdade, a oração do Pai Nosso é um modelo daquilo que a gente deve priorizar, daquilo que a gente deve ter como conteúdo da oração. Então, a vã repetição é um grande problema. É um problema porque vira reza repetitiva e as pessoas não prestam atenção ao certo, no geral, do que elas estão falando. Por outro lado, eu acho bonito que em alguns lugares ainda está se fazendo essa oração. Por exemplo, no meu trabalho, numa das escolas que eu dou aula, se faz essa oração e eu acho bonito por quê? Porque a modernidade líquida ainda não engoliu isso. A modernidade líquida está engolindo tudo, né? A visão de sociedade pós-cristã está querendo enterrar tudo que é cristão. Então, estava aí um pessoal fazendo teste no site da Coca-Cola, tentando escrever alguma coisa aí na Coca-Cola, né, para padronizar do seu jeito, enfim, para customizar
Então, se eu quiser customizar a Coca-Cola e escrever uma frase na Coca-Cola, está aceitando Satanás é rei, está aceitando qualquer coisa relacionada a Satanás, mas não aceita Jesus é rei, não aceita Jesus é amor, agora aceita Satanás é amor. Então, esse tipo de mentalidade tem engolido o mundo. Então, se você me perguntar, você é contra a oração do Pai Nosso? Não é que eu sou contra, a melhor maneira de se entender é que é um conteúdo e Jesus começa a explicar o que é mais importante, mais relevante, o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem em terceiro lugar, qual deve ser a nossa preocupação primária, secundária, qual deve ser o nosso coração. Então, a oração do Pai Nosso revela o coração de um filho, o coração de alguém que serve a Deus e como a gente deve caminhar, como é o jeito, a maneira, o way, o caminho da gente desenvolver a nossa oração e o nosso relacionamento com Deus. Essa oração reflete o que deve ser um relacionamento saudável de uma pessoa com Deus. Então, em vários momentos, por exemplo, em velórios, em ambientes assim, a gente puxa, né, a oração do Pai Nosso, porque sabe o que a maioria da nossa cultura sabe, essa oração, para fazer essa oração juntos, mas não é o ideal. O ideal não é fazer orações repetitivas todos os dias a mesma oração, mas o ideal é a gente entender o conteúdo e caminhar por esse conteúdo para que a gente tenha um bom relacionamento com Deus e tenha uma boa oração, uma oração eficaz. A gente vê muito que Jesus condena os fariseus, né? No sentido de fazer a oração para que os outros vejam, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? De fato, isso antes da oração do Pai Nosso é o que Jesus está falando. Ele está condenando os fariseus por acharem que pelo muito falar serão ouvidos. Então Jesus reprova essa coisa de vãs repetições, né? Porque pelo muito falar serão ouvidos. E ele também reprova, pessoal, os fariseus orando em voz alta, né, nos lugares, né, fazendo as rezas profissionais religiosas, porque daí Jesus diz, o vosso Pai que está nos céus sabe, antes de vocês pedirem, qual é a necessidade de vocês. Então, não há necessidade de ficar repetindo a mesma coisa 1 milhão de vezes, 40 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Não há necessidade de ficar, né, falando alto nas praças. Por falar nisso, muitos dizem, né, sobre igreja de crente, eles pensam que Deus está surdo, que às vezes tem gritos, tem falar alto nas igrejas, mas nesses casos não é porque as pessoas pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Nessas igrejinhas, geralmente nessas igrejas, as pessoas estão motivadas, elas fazem uma oração com uma motivação, com uma vontade. Elas fazem uma oração, muitas vezes até com desespero, quando elas estão pedindo algo, né? Então, nesse caso é um pouco diferente. Quando há pessoas que oram alto, oram chorando, oram assim de maneira mais exaltada, muitas vezes não tem esse viés religioso de querer ser ouvido por Deus, por falar muito, falar alto. Tem a ver com a emoção dela, ela está empolgada, ela está emocionada, ela está entregue à oração. Então, os fariseus eram aqueles que tinham colocado Deus numa caixinha, de certa maneira, na caixinha judaica, tinham colocado o relacionamento com Deus dentro da caixinha da religiosidade judaica, e a oração também, os dízimos, esmolas também, o guardar o sábado, guardar festas. Então eles tinham colocado todas as questões religiosas, digamos assim, dentro da caixinha da compreensão deles, e tudo que fugia à caixinha deles, eles vinham questionar. Tentaram matar Jesus várias vezes porque ele curou no sábado, porque ao sábado eles estavam colhendo espigas ou qualquer coisa assim. Então, nós entendemos que
Jesus nos chamou para um relacionamento muito legítimo com Deus, muito legítimo, um relacionamento de pai e filho. Então, quando meus filhos vêm falar comigo, eles não têm que ter um discurso preparado, eles não têm que ter um discurso decorado. Eles vêm falar o que está no coração naquele momento, o que os preocupa, a alegria deles, né? Eles vêm falar sobre aquilo que realmente está ocupando a mente deles. Então, assim deve ser com Deus. A gente vai falar sobre aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Pegar uma oração engessada e ficar colocando nesse diálogo com Deus soa bastante estranho, soa não humano, até soa assim, como que se não fosse um relacionamento muito pessoal e legítimo, soa como mais formal. E a gente pode interpretar então que, de certa forma, a pessoa, como é que se diz, sendo uma oração sincera, mesmo repetida, ela é válida, ou é a própria questão de só o fato de repetir ela, mesmo tendo algum sentido dentro da repetição, na mente dessa pessoa no momento que está repetindo? Deus olha o coração, porque pouco antes fala aqui que antes da gente pedir, Deus já sabe, né, o que nós precisamos. Sim. Então, Deus olha o nosso coração. Então, certamente, muitas pessoas que, quem sabe, têm um coração sincero, um desejo sincero de agradar a Deus, e o jeito que ela sabe de orar, falar com Deus é esse. Certamente Deus não despreza essa pessoa, não despreza esse coração. Deus vai na direção dessa pessoa. A gente vê isso lá no caso de Abraão e Abimeleque, quando Abimeleque, achando que Sara era uma irmã de Abraão e iria tomá-la por esposa, e à noite Deus aparece em sonho para ele e diz: não faça isso, porque ela é esposa de Abraão. E então Abimeleque disse: mas eu não sabia. Então, daí Deus diz assim para ele: mas é por isso que eu conheço o teu coração. Eu sei que você é sincero de coração e por isso eu vim te falar isso antes que isso acontecesse. Então, antes que o pecado acontecesse, pela sinceridade do coração de um rei que não era cristão, né? Abimeleque tinha seus próprios deuses, mas Deus apareceu para ele pela sinceridade do coração dele. Olha que bonito. Perfeito. Então, muita gente que acha que vai ser, né, legitimado por uma religião ou por um comportamento A ou B, talvez o seu coração não esteja tão alinhado, né, com desejo, com aquilo que é certo, em relação a Abimeleque, que nem servia a Deus, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Sim. Então, assim são muitas pessoas. Às vezes elas não sabem muita coisa sobre Bíblia ou sobre alguns conceitos, mas ela sente, está nela, o ser sincero, o ser verdadeiro, o ser legítimo. Então, eu soube, por exemplo, de uma pessoa que estava com um problema sério no hospital, bem sério, questão de vida ou morte, e ela foi num lugar que a princípio era um local onde não era exclusivo de Deus, tinha outros deuses e entidades e tudo mais, mas ela foi tão sincera de coração lá, que Deus atendeu a oração dela, o pedido dela, e tudo ficou bem depois. Então, Deus está falando com as pessoas em qualquer lugar, não importa em que lugar elas estejam, né? Mas há o ideal e há o real. Sim. O ideal é seguir o padrão bíblico, é o ideal. O real é, dadas as circunstâncias, muitas vezes Deus vai falar com a pessoa, vai dirigir a pessoa, Deus vai ouvir a pessoa, mas não é o ideal. Perfeito. E como que a pessoa consegue identificar no momento que ela está num simples ritual ou está realmente fazendo uma oração de coração com sinceridade para Deus? Isso é o que eu estava falando sobre relacionamento. O apóstolo Ricardo sempre diz assim: quer saber como funciona o relacionamento com Deus, ou como deve ser uma igreja, como deve ser uma estrutura de liderança na igreja, numa célula? Pense como é uma família saudável. Sim. Assim como é uma família saudável, deve ser também as coisas em relação ao reino de Deus. Então, nesse sentido, Jesus trouxe esse conceito para nós.
até Jesus, Deus era conhecido como El Shaddai, Yahvé, era conhecido como Jeová Rafá, Jeová Nissi, era conhecido como o Senhor, era conhecido como o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus começa a trazer um conceito de Pai. Jesus veio para apresentar Deus não como um Deus distante lá, criador dos céus e da terra, distante lá no céu, né, todo-poderoso, inacessível, né? Ele veio apresentar um Pai, e ele veio dizer que ele e o Pai entrariam na nossa vida e fariam morada em nós, se nós acreditássemos, né, que ele era o Messias. Então, esse conceito de paternidade, de Pai, é o conceito que Jesus traz. E a oração do Pai Nosso começa assim. Sim. Pai Nosso que estás no céu. Então, essa é uma grande virada, digamos, que Jesus traz. Porque o nome de Jesus, um dos títulos é Emanuel, Deus conosco. E que, então, Deus veio em Jesus para habitar, estar entre nós, tabernacular entre nós, no verbo grego, armar tabernáculo, armar tenda entre nós. Então, ele trouxe um Deus próximo, um Deus junto, um Deus que anda conosco, não um Deus que apenas está gerenciando as coisas lá de cima, olhando lá de cima e controlando os humanos como se fossem todos bonecos de ventríloco, né? Perfeito, profeta. E a questão, na visão do senhor, o que inspirou os discípulos para fazer essa pergunta, pedir para que Jesus ensinasse eles a orar? Porque na prática, a Bíblia mesmo diz que nós não sabemos orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, né? Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, o apóstolo Paulo vai retomar esse assunto e vai dizer que nós não sabemos orar como convém, porque a gente está absorvido pelas nossas preocupações, nossas ansiedades, a nossa necessidade aqui e agora. A gente não enxerga longe, a gente vê que está precisando de dinheiro, a gente vê que está precisando de pão, está precisando de comida, a gente vê que está precisando de uma ajuda aqui na saúde, na família, a gente vê que está precisando de ajuda no ministério e a gente às vezes tem uma visão muito míope daquilo que é plano de Deus. A gente fica olhando os nossos planos ao redor e daí a gente acaba não orando bem, porque a gente acaba orando sobre nossas necessidades, né? E aí que os discípulos foram sinceros, né? E certamente eles faziam orações desde que eram crianças, os judeus fazem isso. Então, certamente eles sabiam orar como os fariseus oravam, sabiam fazer as orações da religião que eles cresceram. Mas da maneira como Jesus estava ensinando, eles estavam vendo que Jesus estava trazendo um novo paradigma de relacionamento com Deus através de uma visão de um pai. Jesus trouxe tantas parábolas de pai e filho, a parábola do filho pródigo, mostrando um pai bondoso que fica em casa, que entrega, né, a herança para o filho, depois recebe o filho de braços abertos de novo. Então, várias parábolas de um pai de família. Jesus também diz assim, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão entrar. Então esse conceito de pai, de paternidade, Jesus traz forte, e os discípulos começaram a entender, possivelmente, que a maneira como eles aprenderam a oração dentro da religião deles não batia muito bem com aquilo que Jesus estava ensinando. Então, possivelmente, chegou um momento que eles ficaram conversando assim, cara, essa oração que nós temos feito aí parece que não bate muito com o que Jesus está ensinando. Vamos pedir para ele como é que a gente deve orar? Então, em um belo momento, eles perguntam, ensina-nos a orar. E aí Jesus começa, bom, quando vocês orarem, não faça isso, não faça aquilo, né? Começa a dizer, Sim. Não fique orando alto, não fique repetindo as mesmas coisas, porque os gentios fazem isso e acham que pelo muito falar serão ouvidos. Agora, quando vocês orarem, entra no quarto, fecha a porta e em secreto,
ali, só você e Deus, o Pai sabe o que vocês precisam, ali em secreto, Deus vai ouvir a oração, Deus vai recompensar vocês. E depois, então, vem com um modelo de uma oração para que possamos fazer diariamente, ou enfim, para que nós possamos passar por esse modelo de oração durante a nossa trajetória. Então, podemos dizer que o discipulado, ele também acontece durante a própria oração, observando a oração e aprendendo a orar com as pessoas? Jesus faz um discipulado fantástico nesse momento. E, na verdade, nós também, hoje em dia, uma das coisas que nós mais precisamos fazer as pessoas entenderem é como é a expectativa de Deus em relação a elas e qual a expectativa delas em relação a Deus de maneira bíblica. Quando a pessoa chega na igreja ou para Jesus, a expectativa dela é ganhar bênçãos. A expectativa dela é: Deus, me livra desse problema. A maioria das pessoas vem para Deus, vem para Jesus, como acontecia na própria Bíblia. Alguém que estava com uma pessoa doente, alguém que, em alguns casos, até que a pessoa já tinha morrido, né? Alguns que estavam com problema sério, né? Alguns que estavam com fome, né? Que foram na multiplicação de pães. Então, a maioria das pessoas vem para Jesus ou na direção de Deus com expectativa de resolver problemas pessoais. Mas a expectativa de Deus é diferente. Deus nos atrai com isso, né? Deus nos atrai com bondade. Jeremias 29:11 diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com bondade eu te atraí. Então Deus nos atrai com bondades. É como se fosse um pai amoroso, né, que nos presenteia. Ele é o galardoador dos que o buscam. Deus nos dá presentes. Mas isso não é um fim em si mesmo. Depois do presente, depois da bênção, há uma trajetória toda de vida. E a expectativa de Deus é que a gente seja alinhado aos seus propósitos, que a gente comece a entender os seus propósitos. Então, assim como Jesus precisou corrigir um pouco a expectativa dos discípulos em Deus e trouxe qual era a expectativa de Deus em relação aos discípulos, né? Uma delas, Jesus disse para Pedro: farei de ti pescador de homens. Então, a expectativa de Deus é fazer da gente pescador de homens. A expectativa de Pedro inicialmente era pescar muito peixe e ficar rico, ser um empresário bem-sucedido. E uma das funções bem importantes do discipulado é alinhamento de expectativas e propósitos, entendendo o que Deus tem para nós e que nós devemos, às vezes, mudar o nosso foco. Às vezes o nosso foco está muito em nós, que Deus nos atenda a nossa oração. O nosso foco está muito na nossa família, no nosso bem-estar, e aí a gente começa a oração já basicamente dizendo: Senhor, o pão nosso de cada dia, o carro meu de cada dia, a gasolina minha de cada dia, a casa boa diária, me dá hoje. Então a gente pode, com a expectativa errada, a gente pode começar a oração basicamente assim: bom dia, Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, já ir logo para a necessidade. Isso é uma maturidade. É como uma criança que acorda de manhã, já pede lá sua mamadeira, seu leitinho, e sem preocupar com o restante. Então a expectativa de Deus é mais alta do que essa de uma imaturidade inicial cristã. Então é por aí. Perfeito, profeta. Mais para frente a gente vai estar falando nos próximos episódios sobre cada parte do Pai Nosso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho essas partes do Pai Nosso, onde elas são divididas, né, separadas. Isso é uma forma da gente se aproximar mais da dimensão de Deus, realmente entender o que Deus quer que a gente fale com Ele e como falar com Ele? Essas partes, digamos, do Pai Nosso, cada sentença que Jesus dá, é uma questão de importância, é uma questão daquilo que tem mais valor, importância, aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais profundo, daquilo que é mais grandioso, para aquilo que vem depois em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar.
Então, Jesus sabe que nós precisamos do pão nosso de cada dia, Deus sabe disso, né? Mas isso não é a prioridade número um. A prioridade número um há outras coisas, como, por exemplo, o reino de Deus, o reino de Deus. A prioridade número um são as coisas eternas de Deus. Nós somos passageiros e o pão nosso de cada dia passa num dia. A gente come pão num dia, precisa de pão no outro dia, precisa de pão no outro dia. Então, dá para dar essa introdução de que a oração do Pai Nosso, ela foi estruturada em nível de importância da perspectiva de Deus, da perspectiva de Deus. Então, Deus estabelece aquilo que é mais importante, mais relevante, mais profundo e mais fundamental para aquilo que vem depois em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, que deve ser também a nossa expectativa. Então, se a gente entender a oração do Pai Nosso sendo colocada nessa escada de valores, escada de importâncias, nessa escada de coisas mais profundas para coisas mais passageiras, nós vamos entender o coração de Deus. Dá para dizer, então, que alguém que entende aproximadamente a oração do Pai Nosso vai entender também um pouco como é o coração de Deus, como é a expectativa de Deus em relação a nós e qual é a verdade sobre todos esses fatos, né? Então, a perspectiva de Deus é uma verdade absoluta, porque Deus não tem tendências, Deus não tem nenhuma carência emocional, Deus não tem nenhum tipo de falta, nada falta para Deus, Deus não tem nenhum tipo de soberba, orgulho, algum desejo estranho. Então, aquilo que vem de Deus, puramente de Deus, do coração de Deus, é a verdade absoluta, é a coisa límpida, é a coisa saudável, é a coisa que é boa para todo mundo, é aquilo que traz um equilíbrio para a vida, para a sociedade, para a civilização, para o reino de Deus, para a eternidade. Então, é muito bom pensar assim. Agora, é lógico que há passagens bíblicas, alguma questão de narrativas bíblicas, que em alguns casos tem o peso do homem, tem algum peso da cultura, tem algum peso de crenças temporárias no momento, né? Tem algum peso de narrativa humana, mas a oração do Pai Nosso, ela é livre de qualquer tipo de peso, assim, porque ela traz aquilo que vem do coração do Pai através de Jesus e nos parece realmente que os autores, né, o autor, no caso Mateus, foi bastante fidedigno em trazer essa oração. Mateus, que era Levi, né, provavelmente ele era então uma pessoa muito versada nas leis judaicas, era uma pessoa muito versada nas questões do farisaísmo também. Então, ele era provavelmente da tribo de Levi, ele era chamado de Levi. Então, era alguém que entendia bem as coisas do Antigo Testamento e possivelmente isso ajudou ele a trazer todo esse conceito bem claro e límpido. E qual a dica do senhor para quem quer hoje, agora, começar a orar da maneira certa, conforme Jesus ensinou? A dica é continuar assistindo esse podcast e estar pegando aí algumas dicas importantes de como começar a oração. Por exemplo, você vai fazer uma oração. O que eu falo primeiro? O que eu falo depois? O que eu falo depois? O que eu falo mais à frente? Como eu tenho meu período de devocional, ou qual é o caminho normal de uma conversa com Deus. Então, nós vamos aprender nesses próximos dias de podcast. Mas uma coisa que eu poderia antecipar é: dificilmente se aprende a orar só assistindo uma aula, só lendo um livro. Dificilmente se aprende a orar só vendo alguém orando,
se aprende a orar orando. Assim como caminhar. Você não aprende alguém você não aprende a caminhar só vendo alguém caminhando. Você não aprende também a dirigir carro só vendo alguém dirigindo carro. Você precisa dirigir, você precisa botar a mão, você precisa se arriscar, você precisa, às vezes, estar orando, né? E às vezes te faltar palavras, né? Muitas pessoas têm medo de orar em público, assim como têm medo de falar em público, medo de travar, né? Medo de estar falando, de repente, não vir mais palavras e ficar desesperado. Mas tem que arriscar, tem que começar orando. Quando eu também era novo convertido, também tinha essa dificuldade que os discípulos tinham, né? Os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. E eu também estava querendo aprender a orar. Então eu achei um livro na biblioteca da igreja sobre como orar. E aí peguei aquele livro, eu devorei o livro. Daí quando terminou o livro, eu pensei, mas não acredito que terminou o livro, eu queria achar mais páginas, porque eu tinha terminado o livro e ainda não sabia orar. Eu pensei, deve ter uma coisa errada, tem que ter mais páginas nesse livro, porque como assim eu termino o livro e não sei orar ainda? Mas o fato é, a gente aprende a orar orando. Agora, se tiver umas dicas como as que nós vamos dar aqui em relação à oração do Pai Nosso, facilita bastante. Perfeito, profeta. E eu queria que o senhor deixasse só um recado final para as pessoas aí nos assistindo e aonde consegue comprar o livro do senhor, né? A gente está chegando agora, acredito que tem uma novidade, que o senhor vai ter um livro novo agora, logo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Deixasse aí para a galera onde consegue adquirir o livro do senhor. Sim. Meu livro Céus Abertos está na Amazon Kindle, está no Amazon. Você pode comprar na internet ou você pode comprar conosco. Você pode entrar em contato conosco, pode vir até a igreja, Centro Apostólico Aderê. Você pode comprar também. Alguns irmãos também têm, os pastores também têm o meu livro. Então você pode adquirir conosco, pode entrar em contato conosco também. Céus Abertos é maravilhoso. Esse livro também pode ajudar muito a pessoa a se mover na direção de Deus, a se mover em oração, se mover no profético. E estarei lançando um livro novo na conferência, dia 5 de setembro, um livro que ensina sobre supervisão celular. Supervisão celular. Nós vamos estar recebendo o livro daqui a uns dias e vou estar mostrando para vocês. Vai ser bênção demais esse livro para nós, para a rede apostólica, para os pastores, para estabelecerem supervisões, para supervisionar melhor os líderes de célula. E sobre oração. Hoje nós estamos falando aqui sobre oração. A oração que a gente aprendeu na cultura religiosa, como fazer orações repetitivas. Esse tipo de oração que diz a oração é falar com Deus. Mas além de oração ter esse conceito de falar com Deus, a oração também é uma maneira de você ouvir a Deus. E isso nós não aprendemos na cultura religiosa. Na cultura religiosa brasileira, nós aprendemos a falar 40 vezes a mesma coisa, 10 vezes a mesma coisa, 5 vezes a mesma coisa, e repita isso no dia seguinte. Então, na cultura religiosa, nós somos ensinados a ser tagarelas na presença de Deus, falando um monte de coisas repetidas, mas não nos ensina a ouvir a voz de Deus. Então, nós estamos trabalhando com o profético, estamos trabalhando com dons, o despertar dos dons, estamos trabalhando com Ministério do Sobrenatural, Academia do Sobrenatural, Academia Profética, né? Escola de Profetas, estamos trabalhando com a ideia de despertar os sentidos espirituais para que quando a gente estiver orando, a gente possa ouvir Deus falar. É fantástico ouvir Deus falar.
quando ministro libertação, como ontem mesmo estava ministrando libertação, é tão bom ouvir Deus falar, mostrar, dar visões. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar, então, de saída é: oração não é um canal de uma via só, não é um monólogo. Eu aprendi na cultura religiosa que era um monólogo. Eu falava, depositava lá o que a religião pedia para fazer, 30, 40 rezas, e achava que estava tudo certo. E o meu Deus era mudo, não falava nada, não ouvia nada, ou eu era surdo, né? Então, falar com Deus, ouvir a Deus, interagir com Deus, responder a Deus, Deus responder para mim, tudo isso envolve uma oração verdadeira.